Salmos de número 8, hoje com o tema Deus se lembra de você. Quem crê nisso, diga amém. Diga glória a Deus. Ok, encontraram? Salmos de número 8, o tema Deus se lembra de você. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois pusestes a tua glória sobre os céus. Da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazer escalar o inimigo e vingativo. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparastes, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. Contudo, pouco menor o quiseste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés, todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo o que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Deus é lindo, não é, gente? Deus é maravilhoso. Deus chama tanto, você não tem noção dessa grandeza do amor de Deus, do cuidado de Deus para com a tua vida a cada momento e a cada instante. E a gente observa, é tão interessante que quando a gente olha para as Sagradas Escrituras, mesmo que o homem tenha se afastado de Deus, Deus jamais se esqueceu do homem. Mesmo que o homem tenha virado as costas para Deus, Deus jamais se esqueceu do homem. E por isso Deus deixa uma carta de amor, que devemos ler todos os dias, que é as Sagradas Escrituras. É a declaração do amor de Deus, que não ficou apenas em palavras, mas em ação, com a vinda do seu Filho Jesus, com a vida do seu Filho Jesus, com a morte do seu Filho Jesus e com a ressurreição do seu Filho Jesus. Ele, na verdade, nos mostra nestas páginas, nessa carta de amor que é as Sagradas Escrituras, que Ele não se esqueceu de você. Ele não se esqueceu do propósito que Ele tem para a tua vida. Deus se lembra de você. Por isso a gente pode observar alguns pontos importantes. Mesmo o homem sendo a coroa da criação de Deus, e Deus o fazendo a sua imagem e a sua semelhança, e Deus provendo todas as necessidades que esse homem tinha no Éden, Deus prepara uma propriedade onde não faltava nada a esse homem. Deus prepara para esse homem uma ajudadora, uma auxiliadora, e Deus não permitiu que nada faltasse a esse homem. Mas a gente observa que em determinado momento o homem foi enganado pela serpente, e o homem, que era a imagem e a semelhança de Deus, quis ser igual a Deus. Ele já era a imagem, mas foi tão iludido pela serpente, tão enganado pela serpente, que plantou em seu coração uma semente, a semente da soberba, a semente do orgulho, de tal forma que ele cai em tentação. Tudo que ele não podia fazer, uma única coisa que ele não podia fazer, ele deixou de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz da serpente. Mas a gente observa
que mesmo o homem caído, mesmo o homem que caiu em pecado, Deus não se esqueceu desse homem. Deus se lembrou desse homem. E aí eu quero que você entenda bem, mesmo esse homem tendo se afastado de Deus, mesmo esse homem dando lugar à tentação, dando lugar à soberba, ao orgulho, Deus não se esqueceu deste homem. Mesmo este homem que caiu em pecado, Deus não se esqueceu dele. E por isso a gente encontra em Gênesis capítulo 3, versículo de número 8, Deus visitando, Deus se lembrou desse homem, que Deus visita o homem caído, o homem fora do propósito, o homem longe daquilo que era o propósito de Deus para a sua vida. E o texto mostra claramente dizendo: e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Deus olha para um homem caído, fora do seu propósito, mas Deus não desistiu desse homem. Deus se lembra desse homem. E na viração do dia, Deus vai visitar o homem caído. O homem que estava agora totalmente fora do propósito dele. E é tão interessante que você nota que esse homem procura fugir de Deus, se esconder de Deus. E a gente entende, compreende, baseado na palavra de Deus, que o homem que continua caído, o homem que está fora do propósito de Deus, ele vive se escondendo de Deus. Ele não quer ter uma experiência de ver Deus em sua santidade, em sua beleza, em sua formosura, e em especial, ele não consegue compreender o propósito de Deus para a sua vida. Mas Deus é tão maravilhoso, Deus é tão lindo, que na sequência, Deus visita o homem caído. E no versículo de número 10, escute bem, simplesmente em Gênesis 3:9, o que acontece? Deus confronta o homem caído. Deus sempre irá confrontar o homem caído, por amor a esse homem, com o objetivo de trazê-lo de volta ao propósito, com o objetivo de fazer com que ele se torne novamente a sua imagem e a sua semelhança. Então Deus, na verdade, visita o homem caído, porque se lembrou dele. Deus visita o homem e o confronta, porque Deus se lembrou dele. E olha só a pergunta de Deus para confrontar esse homem, com o objetivo de trazê-lo de volta ao propósito. Gênesis 3:9 diz: e chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Em outras palavras, está dizendo: em que estado você se encontra? Sabe quantas pessoas, na verdade, por não entenderem que Deus se lembra dele, que Deus o ama, que Deus cuida dele, que Deus quer ser o provedor na vida dele, que Deus quer sustentá-lo a cada momento e a cada instante, essas pessoas se encontram perdidas. E a pergunta é: em que estado você está? Onde você está? Talvez as lutas, as adversidades, os problemas são tantos, que a pessoa imagina que Deus se esqueceu dele. Talvez o medo, a ansiedade, a angústia, a tristeza, a enfermidade, o problema tem tomado conta da vida de alguém, que essa pessoa deixa de acreditar que Deus jamais se esqueceu dele. E a pergunta é: onde estás? Ou outros que se afastaram totalmente da presença de Deus, estão no pecado, na iniquidade, não se renderam, não se entregaram 100% em espírito, alma e corpo a Deus. E a pergunta é: onde estás?
Deus visita o homem caído porque se lembra dele. Deus confronta o homem caído. E Deus traz, terceira coisa, Deus se lembra de tal forma que Deus traz uma promessa lá no princípio. Uma promessa que está em Gênesis 3,15. É a primeira promessa de Deus para o homem. E Deus ataca de uma forma muito forte a serpente e fala com a serpente. Olha o que Deus diz à serpente: e porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Sabe o que Deus está dizendo? Você pode até, serpente, ter na verdade fazer o homem cair e sair fora do meu propósito, da minha vontade. Você pode até ter conseguido isso, mas eu tenho uma notícia para você: da semente da mulher, escute bem, da própria mulher que você enganou, da semente dela virá alguém que vai esmagar a tua cabeça. Eu estou aqui para dizer para você, eu não sei o que você está enfrentando, o que você está passando, e talvez o inimigo tenha tentado trazer alguma situação de desânimo, descrédito, angústia, tristeza, enfermidade, mas Deus está dizendo: eu já esmaguei a cabeça da serpente. Ele está dizendo que a tua vitória já está garantida. E lá no princípio, a primeira promessa é: eu vou esmagar a cabeça da serpente. Você precisa crer em Deus. Você precisa acreditar que Deus se lembra de você. E você precisa crer que maior é aquele que está com você, maior é aquele que está com a tua família, do que aquele que está no mundo. Ele está com você a cada momento, a cada instante. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. Deus se lembra de você. E caminhando um pouquinho mais, deixa eu caminhar com você. Você pode até enfrentar tempestades. E quem é de nós que não enfrentamos tempestades na nossa vida? Mas Deus se lembra de nós. Deus não nos abandona. Ele diz: ainda que teu pai e tua mãe te deixem, eu jamais te deixarei. Se está enfrentando alguma tempestade na tua vida, eu estou aqui para dizer para você que Deus está com você na tempestade. Você não está sozinho, Ele é a tua sombra, a tua direita. Você tem que sair daqui tendo a convicção: pastor, eu estou passando por uma tempestade, por uma luta, por uma adversidade, por um problema, a coisa está difícil. Mas Deus está com você na tempestade. Você pode observar, Deus não impediu que viesse tempestades nos dias de Noé, mas Deus estava com Noé e a sua família na tempestade. Choveu 40 dias e 40 noites, inundou toda a terra. Todos os animais e todos os homens foram destruídos pela tempestade, mas Deus não se esqueceu de Noé. Deus estava com Noé na tempestade, e Noé e a sua família conseguiu prevalecer sobre a tempestade. Não, você não está entendendo essa luta, esse problema que você está enfrentando. Deus está dizendo: você vai vencer, você vai prevalecer sobre essa situação, porque eu sou contigo, porque eu me lembrei de você. Olha o que diz Gênesis, capítulo de número 8, versículo de número 1. Diz assim: e lembrou-se Deus de Noé, e de todo o animal, e de toda res que com ele estava na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra, e aquietaram-se as águas. Não, você precisa guardar isso no teu coração. Primeiro, Deus se lembrou de Noé, e na tempestade Deus estava com Noé. Mas há um momento em que Deus vai dizer ao vento:
a tempestade pare, cesse. Sabe por quê? Porque Deus se lembra de você. Imagina como Noé e sua família cresceram na tempestade. Eles puderam ver a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, o cuidado de Deus. Às vezes nós passamos por tempestades na nossa vida para que a gente possa enxergar, reconhecer a bondade de Deus, o amor de Deus, o cuidado de Deus. E chegará um momento em que a tempestade vai ter que acabar, meu irmão. Ela vai ter que cessar. Sabe por quê? Porque o Senhor, que tem o poder sobre a tempestade, está com você a cada dia e a cada momento. Outro exemplo que a gente encontra, na verdade, quando a nossa vida parece que não está tendo resultados. A gente está lutando de um lado para o outro e não há resultados. Deus se lembra de cada um de nós. Eu quero citar o exemplo de uma mulher chamada Raquel. Em Gênesis capítulo 30, versículo de número 22. Raquel realmente se sentia tão humilhada, o sonho de ter filhos, e não podia ter filhos. Ela chegava ao ponto de dizer assim: me dá filhos, senão eu morro. Ela era estéril, não podia ter filhos. Mas Deus visitou, Deus se lembrou da estéril, daquela que não podia produzir. Eu não sei qual é a tua área da tua vida que a coisa não está funcionando, não está dando certo, não tem resultados, a coisa está muito complicada. Você luta, trabalha, corre de um lado para o outro, quem sabe ora, tenta de todas as formas e nada acontece. Mas eu estou aqui para dizer para você que Deus se lembra de você. Deus vai mudar essa história. Isso é tão real, isso é tão real, que Gênesis 30, 22 diz: e lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu. Alô, Deus está te ouvindo. Ele diz: clama a mim, eu vou te responder. Ele disse: é tempo de você me buscar, enquanto você pode me encontrar. É tempo de você fazer isso. Então lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu, e Deus abriu a sua madre. Você imagina como Raquel ficou quando nasce José? O sonho de uma mãe. Uma vida sem resultados, improdutiva e estéril. Agora ela começa a ver realmente nascendo dela um ramo frutífero. Gente, Deus está dizendo para você neste momento: se áreas da tua vida as coisas não estão funcionando, não há resultados, Deus está dizendo: eu estou me lembrando de você. E eu vou abrir as portas dos céus e derramar sobre você bênção tal, para que advenha a maior abastança. Ele está dizendo: os teus sonhos se tornarão uma realidade. Deus se lembra também de você na hora da angústia. Nós encontramos em 1 Samuel capítulo 1, nós encontramos a história de uma mulher humilhada, massacrada, em um estado de depressão, oprimida. Mas é tão interessante, a gente encontra essa mulher, simplesmente nós encontramos essa mulher, passando por tudo isso. Mas algo me chamou a atenção. Em nenhum momento você vê Ana murmurando, reclamando, se revoltando contra Deus, contra o sacerdote, contra o templo, contra a igreja. Muito pelo contrário, ela vai ao templo para sacrificar. E ela simplesmente no templo, no local onde ela sabia que dali viria a sua bênção, na sua igreja,
viria a sua bênção. No lugar que ela congregava, viria a sua bênção. E sozinha, sem ninguém, ela vai para um canto. E ela começa a derramar a sua alma. E vai falando com Deus. Só movendo os lábios, não saiu uma palavra. E ela acreditava em Deus de tal forma, de tal maneira, que ela conta para Deus o sonho. Ela sabia, ela tinha consciência que a única coisa que poderia mudar a sua história para sempre, de humilhação, seria ter um filho do sexo masculino, um varão. E ela faz uma promessa para Deus, dizendo: Senhor, se o Senhor me der um filho varão, eu o darei ao Senhor todos os dias da sua vida. Era uma mulher diferente, porque ela sabia que tudo que ela tinha era que é Deus quem dava. Então, se é de Deus, então eu devo oferecer a Deus. Eu devo ser generoso a Deus. Tudo pertence a Deus. Teu marido, tua esposa, teus filhos, tua empresa, teus negócios, teu trabalho, tudo pertence a quem, gente? A Deus. E aí o sumo sacerdote Eli olha e vê aquilo, aquela mulher, aquele tempo todo ali num canto, só movendo os lábios, não saiu uma palavra. Ele não aguenta. Ele chega para aquela mulher, o pastor dela, e diz assim: mulher, que isso? Uma hora dessa você bêbada? É interessante, ela não ficou revoltada contra o seu pastor, não. Ela sabia que a bênção viria do seu pastor. Ela disse: meu Senhor, não me veja como uma filha de Belial. Eu não estou bêbada. Sabe o que eu estou fazendo? Eu estou derramando a minha alma. Eu sou uma mulher angustiada, e eu estou derramando a minha alma diante de Deus. Olha que lindo, gente, que coisa fantástica. Simplesmente, escute bem, o pastor dela, o sumo sacerdote ali, na igreja que ela congregava, disse: filha, vai para casa, seja feito conforme o que deseja o teu coração. Ele disse: olha, seja feito conforme o teu pedido, ou o que você deseja no teu coração. Entenda bem, guarde isso em seu coração. Olha a diferença de quem para ouvir a palavra liberada. Quem abre o seu coração para tomar posse da palavra liberada. Ela abriu o coração de tal forma que quando o profeta, quando o sacerdote, quando o pastor abriu a boca e diz: olha, seja feito conforme o que deseja o teu coração, ela tomou posse da sua palavra. Ela chega na igreja angustiada, oprimida, aflita, desesperada, sem esperança, mas lança tudo nas mãos de Deus e ouve a palavra liberada. Quando você entra aqui e ouve a palavra, e você sai daqui com a palavra no seu coração, meu irmão, a sua semana será diferente, o seu dia será diferente, a sua vida será diferente. Por isso vem a importância de ouvirmos a palavra. Ela sai dali e o marido não entende. A mulher que sai de casa triste e oprimida, chega em casa sorridente. A mulher que não comia, agora estava comendo. E agora vem um outro ponto importante. Olha que coisa linda. Olha o que diz 1 Samuel 1:19. E levantaram-se de madrugada, Ana e Eucana, e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram para a sua casa a Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher. E o que está escrito, gente? E o Senhor se lembrou dela. Sabe quando você ouve a palavra,
quando você se torna um adorador, quando você abre o teu coração para Deus, quando você se rende a Ele, você acredita nele, acredita em sua palavra, acredita em suas promessas, é natural que Deus se lembre de você. Aquela noite, Eucana tem uma relação com Ana. Deus se lembrou dela. E Deus age no útero, na madre de Ana. E ali é gerado. Não foi qualquer criança. É gerado Samuel. Oh, meu irmão, quando Deus se lembra de nós, quando nós entendemos, melhor dizendo, quando nós entendemos que Deus se lembra de nós, Deus sempre vai gerar o melhor na nossa vida. Deus sempre vai trazer o melhor para a nossa vida. Na vida de Ana, quem foi gerado? Samuel. Quem foi Samuel? Juiz, sacerdote, que ungiu o primeiro rei. Saul, primeiro rei de Israel, que ungiu o segundo rei de Israel, que foi Davi. E a promessa é que o teu trono jamais terá fim. Sabe por quê? Porque da descendência de Davi veio o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Veio Jesus Cristo. Imagina, de uma mulher angustiada, que Deus se lembrou dela e realizou em sua vida o melhor. Sabe por quê? Porque ela ouviu a palavra, ela tomou posse da palavra. Vamos mais ainda, caminhando um pouco mais. Mesmo que alguém esteja na região da sombra da morte, mesmo que alguém esteja totalmente perdido, sem saber o que fazer, e nós encontramos isso nas Sagradas Escrituras, 400 anos, sem profeta, sem palavra. As trevas dominavam, a sombra da morte dominava, mas Deus não se esqueceu do homem. E olha o que diz Mateus capítulo 4, versículo de número 16, diz assim: e o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região da sombra da morte, resplandeceu uma luz. Mesmo que alguém esteja na região da sombra da morte, mesmo que alguém esteja perdido, há uma luz que brilha, há uma luz presente, há uma luz que está disponível a todos os homens, e o nome dessa luz é Jesus. Precisamos entender isso. Eu não sei qual é a área da tua vida. Talvez está enfrentando uma situação difícil e parece que há trevas. Mas se você precisa de cura, a luz diz: eu sou o Jeová Rafa. Eu sou aquele que sara todas as tuas enfermidades. Eu sou o Deus que cura. Se você precisa de paz, Ele diz: eu sou o Jeová Shalom. Eu sou a tua paz. Se você precisa de proteção, de cuidado, Ele diz: eu sou o Jeová Raá. Eu sou o teu pastor. Se você precisa de justiça, da justiça na tua vida, Ele está dizendo: eu sou o Jeová Tsidkenu. Eu sou a tua justiça. Se você precisa de companhia, de alguém com você a todo momento, Ele está dizendo: eu sou o Jeová Samá. Eu sou o Deus sempre presente. Eu nunca te deixarei, eu nunca te abandonarei. Se você precisa de direção, se você precisa de orientação, Ele está dizendo: eu sou o Jeová Nissi. Eu sou a tua bandeira. Eu estou tomando a frente de todas as áreas da tua vida. A luz resplandeceu para um povo que andava em trevas. E qual o propósito? Todos conhecem João 3,16. Porque Deus amou o mundo, porque Deus se lembra de você de tal maneira,
Porque Deus amou o mundo. Porque Deus se lembra de você de tal maneira que Ele deu o seu único Filho, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça. Ele está dizendo: em meu Filho, em Cristo Jesus, eu vou suprir todas as tuas necessidades. Se você chegou aqui com alguma necessidade, o supridor, o provedor está aqui. Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, e Ele quer suprir todas as tuas necessidades. Por quê? Ele não quer que você pereça. Por que Ele não quer que você pereça? Porque Ele se lembra de você, porque Ele te ama. E além de você ter a tua vitória aqui, Ele quer te dar a vida eterna. Já parou para pensar? Que coisa linda. Por isso, entenda bem, concluindo. Hebreus capítulo 2, versículo 9. Está falando de Jesus. Olha que coisa fantástica. Hebreus 2, 9 diz: vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, quando Ele se encarnou. Fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Escuta isso. Ele se lembrou de tal forma. O Pai, o Filho, o Espírito Santo. Deus se lembrou de tal forma que o Filho se encarna, se torna homem, para levar sobre si a nossa morte. Porque o salário do pecado é o que, gente? Ele levou sobre si a nossa morte. Éramos para estarmos condenados à morte eterna, uma separação eterna de Deus. Mas Deus se lembrou de você, Deus se lembrou de mim, Deus se lembrou do homem, e o seu Filho vem, o Deus Filho vem, e Ele, na verdade, toma posse da nossa morte, para que a gente possa viver a sua vida. Olha que coisa linda. Ele pega a morte e nos dá o que, gente? A vida. Vou repetir. Ele pega a morte, Ele atrai para si a morte e libera para todos nós a vida. Por isso Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Você pode aplaudir a Ele de toda a tua vida, de todo o teu coração. Fica de pé agora, por favor. Concluindo, Hebreus 2, 14 a 18. Olha o que o texto diz: e visto como os filhos participaram da carne e do sangue. Que lindo que você está aqui hoje. Você que nos acompanha no campus online. Você vai participar da carne e do que, gente? E do sangue. De quem? De Jesus. Visto como os filhos participaram da carne e do sangue, também Ele participou das mesmas coisas. Olha que lindo. Para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, que é o diabo. Isto é, o diabo, ele veio para aniquilar, para acabar com aquele que tinha
o império da morte, o domínio da morte. Eu estou aqui para dizer para você que Jesus já esmagou a cabeça da serpente. Ele se lembrou da gente de tal forma que Ele já esmagou a cabeça da serpente. Eu estou aqui para declarar a você que a morte espiritual não pode mais ter poder sobre a tua vida, porque Jesus deu a vida dele a você. Só os vivos aqui louvam ao Senhor. Só os vivos glorificam a Deus. Só os vivos exaltam ao Senhor. Só os vivos reconhecem que Ele é o Senhor. Olha que lindo. E livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque na verdade Ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Diga glória a Deus. Para que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel. Levanta a tua mão e diga: Deus é bom. Deus é bom todo dia. Quem crê que a misericórdia dele se renova a cada manhã, quem crê que ele se lembra de você a cada manhã, diga glória a Deus e aplauda o Senhor. Escute: para ser misericordioso e fiel como sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu para socorrer aos que são tentados. Houve uma única vez, com uma única pessoa, que Deus simplesmente virou as costas. Por que Ele virou as costas? Para uma única pessoa. Para que as mãos dele, os olhos dele, os ouvidos dele, ele disse: os meus olhos estão abertos, os meus ouvidos estão atentos, e as minhas mãos não estão encolhidas, para te abençoar. Uma única vez, você precisa entender isso. Uma única pessoa, e uma única vez. Só existe uma coisa que separa o homem de Deus. O que é a gente? O pecado. Você tem noção do que é isso? Pega a igreja do Velho Testamento. Todos os pecados da igreja do Velho Testamento caindo sobre Jesus. Pega a igreja do Novo Testamento. Todos os pecados da igreja do Novo Testamento caindo sobre Jesus. Imagina os meus, os teus pecados. A gente não tem nem como pagar, é uma dívida impagável. Imagina o pecado de todos, do Velho Testamento, do Novo Testamento. Lá na cruz, Jesus carrega tudo. E o Pai não suporta isso. A tal ponto que o Filho diz: Deus meu, por que me desamparastes? É simples. Porque Ele deixou Jesus lá sozinho na cruz, por um momento, para que você entenda que Ele te ama de tal forma, que Ele não se esqueceu de você, que Ele deu o seu único filho, que pagou um preço muito alto, um momento de separação com o Pai, para que você nunca estivesse separado do Pai. E por isso, a gente precisa entender que Deus se lembra de nós, todos os dias, todos os momentos, e o preço
foi Altíssimo, foi a própria vida do seu Filho, Jesus Cristo. Põe as duas mãos na altura do peito. Pai, em nome de Jesus, hoje estamos aqui, e eu espero que todos nós saiamos daqui, e aqueles que estão nos acompanhando no campus online, aqueles que depois estarão assistindo esse vídeo, ó Deus, possa dizer: Deus jamais se esqueceu de mim, Deus me ama, Deus me ama, Deus está comigo, eu tenho o amor de Deus, eu tenho a graça de Jesus, eu tenho a ajuda do Espírito Santo, porque Deus jamais se esqueceu de mim. E que a vida e a história de todos seja uma história de amor a Ti, ó Pai, de amor a Ti, ó Deus, porque o Senhor nos amou primeiro, de tal forma que a gente possa reconhecer cada dia que o Senhor está conosco e nunca nos abandonou. Você pode dizer aleluia.